Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Luz e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos continuar a falar da terceira temporada de Picard, né? Uma temporada aí que o pessoal está gostando bastante, né? Os fãs mais antigos, né, de Jornada nas Estrelas estão gostando bastante. A gente já está no terceiro episódio, né, dessa terceira temporada, intitulado 17 Segundos. Gente, é um episódio bom, é um episódio legal, bacana, entendeu? Tem muito piu-piu-piu, né? Muita disputa de nave, muita cena de ação, tá? Mas ele tem algumas coisas também que eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco encucado, eu fiquei um pouco bolado com o episódio, né? O episódio ele vai começar, né, com a Enterprise, desculpa, a gente a Titan, né, sendo perseguida, né, pela nave lá, daquela maluca lá, daquela Vadik lá, né, coisa e tal, né, e eles entram na nebulosa, se escondem, né, e aí eles conseguem ficar por um tempo escondidos dentro da nebulosa, né, e isso vai dar tempo para o Picard conversar, né, com a Beverly Crusher, né, sobre o filho dela, porque que ela não falou para ele que ele tinha tido um filho, aquele negócio todo. Ela vem com uma argumentação de que o Picard era um alvo, né? Que o Picard era um cara muito conhecido, que o Picard estava sempre metido em confusões, né? Onde ele era sempre uma pessoa muito visada. Ela então queria que isso acontecesse com o filho dela. Então o Picard ele fica realmente chateado, né? Porque com razão, né? Porque a Beverly Crusher não falou que tinha nascido um filho dele com ela, né? E a Beverly Crusher também tem suas razões, né? Então, quer dizer, foi um DR ali interessante, né? Onde você não pode dar razão somente para um ali. Cada um tinha a sua forma de entender aquilo, entender aquela situação, né? E eles agindo ali da melhor forma possível, só que essa forma de agir dos dois entrava em conflito uma com a outra. E aí o Picard ficou privado, né, de ter o seu filho, né, e o próprio filho dele também, com o tempo depois, não quis saber mais do pai, aquele negócio todo, e você tem esse conflito aí familiar armado aí no caso. Mas o que vai acontecer? Depois a gente vai ter mais cenas de ação, né? Onde essa nave, né, acho que é Shiriki o nome da nave, um negócio assim, não me lembro agora, tá? Ela consegue achar a Titan, né? E ela faz uma arma onde ela usa uma arma, né, no caso, que acho que foi inclusive a arma roubada do Instituto Destron, né? Que era vamos dizer assim, um portal que é colocado na frente da Titan, que estava em fuga, né? A Titan atravessa esse portal e ela aparece, e esse portal depois aparece perto da nave inimiga novamente, né? Então, quer dizer, realmente a coisa começou a ficar meio complicada ali, né, no caso, né? É interessante a gente ver que nesse episódio, né, a vilã do episódio que tinha tido um certo overacting, né, no episódio anterior, agora ela estava falando de uma forma bem mais pausada, bem mais calma, né? Bem mais segura de si, de que ela tem um controle total da situação ali, né? Isso foi interessante. E uma outra coisa também que acabou sendo uma conveniência de roteiro muito grande foi que o Capitão Shaw, né, da Titan, acaba sendo ferido, né? E ele transfere o comando para o Riker, né? E aí a gente tem a situação do Riker ser o capitão da nave, né? E o do Picard ser o number one dele agora dessa vez, né? Quer dizer, houve uma inversão de papéis aí, né? E nesse núcleozinho do Picard junto com o Riker, né? O Riker como capitão e o Picard como number one, né? É que tá, na minha opinião, um dos problemas do episódio. Por quê? Porque o Picard vai defender uma estratégia de ataque a essa nave, né? De ataque à nave inimiga, né? Enquanto que o Riker vai defender uma estratégia de fuga, né? Da Titan, né? Porque a Titan não tinha, vamos dizer assim, não era páreo para essa nave inimiga e os dois ficam batendo boca ali. Gente, essa ideia é interessante, né? Você tem esses dois amigos de longa data aí, né? Cada um defendendo uma estratégia diferente, vamos dizer assim, uma visão tática diferente daquela batalha, né? No caso, né? Só que a coisa chegou, entendeu? Essa diferença de ponto de vista dos dois chegou a um tal grau de animosidade, entendeu? Que não ficou muito, como eu posso dizer, legal, não ficou muito adequado a essa amizade de longa data dos dois, né? E isso acabou, inclusive, né?
deixando o relacionamento deles fortemente abalado, porque vai chegar uma hora, né, que não existe outra alternativa senão atacar, né, o Hiker vai dar o braço a torcer, mas na hora que eles atacam a nave, né, aquela arma do portal usada novamente, e as próprios torpedos fotônicos que eles atiraram contra a nave inimiga é atingida por eles e incapacita completamente a nave. E o episódio termina com o Hiker expulsando o Picard da ponte, dizendo que ele tinha matado toda a tripulação. Cara, sei lá, cara, eu confesso a vocês que isso não ficou muito bacana, sabe? Eu realmente não gostei muito dessa forma, desse desentendimento entre os dois. Esse desentendimento entre os dois, ele pode ser bem trabalhado, mas eu acho que se colocou uma animosidade excessiva nisso, entendeu? Que não caiu muito bem para esses dois personagens que já se conhecem há muito tempo. Eu acho que você poderia ter um conflito entre os dois, sim, entendeu? Mas não de uma forma tão animalesca, com uma animosidade tão grande, sabe? Eu acho que ficou um pouco exagerado, se carregou um pouco nas tintas disso, tá? E outra coisa que eu achei muito interessante nesse episódio também é você introduzir, né, os metamorfos, né, nesse episódio. Você introduzir, entendeu? A galera lá, os fundadores lá da Guerra do Domínio, né? O Worf conta, né, que houve uma facção, né, dos fundadores que não aceitou o fim da Guerra do Domínio e eles começaram a fazer atos terroristas. Ele disse, né, que metamorfo muito nobre, né, avisou para ele dessa facção terrorista, né, leia-se Odo, né, no caso, né. E aí é interessante a gente perceber também que existe uma sabotagem dentro da Titan, também orquestrada pelos metamorfos. Então, enquanto na história B, né, a Raf, né, ou Rafaela, né, como o Orf a chama, né, descobrem, entendeu, essa presença dos metamorfos, entendeu, nessa coisa de se roubar essa arma do Instituto Destron, né, porque essa arma, né, de portal, né, no caso, que foi roubada, na verdade ela acaba sendo uma distração para se roubar algo maior, e o Worf termina com a Raf, né, acertando ali, fazendo um acordo para eles irem ao Instituto Destron investigar isso, depois deles interrogarem um cara que se revelou um metamorfo, né, no caso, né. E aí a própria Titan também, né, paralelamente, né, nessa história A e história B, né, você vê que a Titan está sendo sabotada, o que está ajudando, inclusive, a nave inimiga, né, a achar a Titan, né, no caso, né. E quem fez essa sabotagem foi um metamorfo, e quem descobriu isso, né, acabou sendo o próprio filho do Picard, né, o próprio Jack Crusher acabou descobrindo isso, né. Então isso foi uma coisa que deu como é que eu posso dizer, deu um horizonte novo para a história, entendeu? Se utilizou mais do canon, né, e está, inclusive, aparecendo simultaneamente nas duas histórias, na história A e na história B, né? Então, quer dizer, isso daí é uma evidência de que você está tendo, até agora, né, um roteiro bem escrito, né? Isso daí realmente foi uma coisa muito bacana nessa parte desse episódio aí. A outra coisa que eu confesso a vocês que ficou um pouco estranha, né, foi esse relacionamento do Worf com a Raf, né? Porque eu vou ser bem sincero com vocês, né? A Raf com aquele problema de ser drogada, de ser isso, de ser aquilo outro, né? Ia começar com muita frescura, né? E o Worf ia dar umas passadas nela, né? Fica quieta aí, para com essa frescura, coisa e tal. Ele chegou a fazer isso no início. Ele chegou a fazer um pouco isso no início. Eu confesso a vocês que eu gostei bastante. Mas depois ele começou a relativizar um pouco a questão. Ele começou a dizer que a Rafa era uma guerreira, coisa e tal. O que eu confesso a vocês que eu não consigo engolir muito, né? E depois, quando ela pega lá o metamorfo lá para interrogar, né? Ela começa a querer torturar o metamorfo e o Worf falou, não, chega de violência, agora eu sou um cara mais zen, coisa e tal, né? E a Rafa, ai meu Deus do céu. Então isso realmente ficou meio estranho, sabe? Eu confesso a vocês que eu gostaria de ver o Worf ali dando uma passada de rodo legal, entendeu? No metamorfo lá, entendeu? Mas a gente pode dizer que houve diálogos interessantes entre o Worf e a Raf, né? Principalmente quando ela pergunta, né? Se os Klingons fazem decapitações às terças, o Worf fala, não, as decapitações são às quartas, cara. Isso realmente foi sensacional, entendeu? Isso realmente foi bacana. Então, quer dizer, é um episódio interessante, tá? É um episódio interessante, é um episódio que vai ter muita cena de ação, é um episódio que vai ter muita cena de batalha de naves, tá? É um episódio que avançou a história, introduziu os metamorfos na história, o que é interessante, os fundadores lá da Guerra do Domínio na história,
o que é uma coisa interessante, né? É um episódio que teve uma conveniência de roteiro onde o Riker e o Picard assumiram o controle da Titan, né? Mas eles entraram num desentendimento aqui que ficou muito estranho, tá? E outra coisa também que é interessante a gente falar também é que a Beverly Crusher também assumiu a enfermaria, né? Ela simplesmente pegou a enfermaria com a experiência dela lá e colocou a doutora da Titan mesmo, o titular da enfermaria, para escanteio, cara, assim, mostrando, né, o conhecimento que ela tinha de medicina, né? E praticamente deslegitimando a médica titular, né, da Titan, né? Isso daí foi interessante. E não teve muita briga, não. Ela chegou lá, tomou o lugar e acabou, cara. Não teve muito conflito, não teve muita resistência com relação a isso, não, né? Então, gente, é aquela coisa. O episódio ainda tá, os episódios ainda tão legais, tá? Os episódios ainda tão bons, tá? Agora é aquela coisa, né? A gente às vezes vê alguns detalhes que são um tanto quanto complicados, né? Realmente esse conflito entre o Picard e o Riker, tá? Ele poderia ter sido trabalhado, pode até existir um conflito entre o Picard e o Riker, é uma coisa interessante para a história, mas eu achei que ele poderia ter sido trabalhado de um outro jeito, de um jeito um pouco mais ameno, entendeu? Não de um jeito tão agressivo, né? E aí que você começa a ver aquela situação, né, do Picard da primeira e da segunda temporada, acho que era chutado que nem um cachorro sarnento, entendeu? E aí a gente começa a ver o Riker fazendo isso no final do terceiro episódio, e isso ficou triste, ficou chato, principalmente pelo que a gente viu nas duas primeiras temporadas de Picard, como o Picard era tratado, né? Nas duas primeiras temporadas, e agora a gente vê isso voltando um pouco, né, nessa briga entre o Picard e o Riker aí, tá? Mas a história ainda está interessante, é uma história que realmente quando acaba você quer, né, continuar a ver, né, você, pô, agora é só semana que vem, entendeu? Você realmente está curioso, né, para você ver a continuação da história, entendeu? Fora esses problemas aqui ou ali, né, de algumas coisas entre o Worf e a Raf, e essa coisa do Picard, né, com o Riker também, né, no caso, né. Fora alguns problemas, o episódio foi bom, tá? E confesso a vocês que a gente tem que continuar a torcer, cruzar nossos dedos, entendeu? De que a coisa continue nessa vibe interessante e que o pessoal não estrague tanto, né? Que volta e meia, né? Apesar dos episódios estarem legais, né? Volta e meia aparece um fantasminha assim que deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Mas é isso, tá? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E numa outra oportunidade a gente conversa sobre o quarto episódio. Vamos ver se a excelência, né, desses 3 episódios é mantida no quarto, e a gente já vai estar chegando praticamente à metade da temporada, né? E aí a gente já começa a, vamos dizer assim, ter uma coisa um pouco mais sólida com relação à qualidade dessa temporada aí, dessa série aí no caso, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.